E aí, tudo bom? A gente vai falar agora de planejamento. É muito importante na vida do empreendedor que ele se planeje. De que forma? Ele precisa, certo, de um objetivo, ele precisa de uma meta. Normalmente as metas hoje em dia precisam ser curtas, no máximo de 3 meses, trimestrais. Então você precisa saber aonde você está indo. A gente fala que planejamento, na verdade, é prever o próprio futuro. Exatamente, quando eu falo que a minha empresa vai ter 1000 clientes num prazo de 2 anos, se eu pego e tenho essa meta, estabeleço essa meta e faço um planejamento para chegar lá, quando eu chego lá, maravilha, eu tenho meus 2000 clientes. Às vezes eu tenho 3000 clientes. Eu estou prevendo o meu próprio futuro. Então o planejamento ele é fundamental na vida do empreendedor. Ele precisa, todo empreendedor, todo empresário precisa de uma agenda. Precisa saber o que vai fazer na segunda de manhã, na segunda-feira à tarde, na terça de manhã, na terça à tarde. Ele tem que ter compromissos pré-estabelecidos. E hoje em dia existe a tecnologia, você pode fazer isso no seu computador, no seu celular. Existem várias formas para te ajudar nisso. Mas é muito importante, se você não tem planejamento, você não chega em lugar nenhum. A gente costuma falar que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Então tenha planejamento para você realmente conseguir colocar o seu projeto, né, no mercado. Transformar a sua ideia em realidade. Planejamento é vital. Obrigado. Tudo bem? A gente vai falar agora sobre relacionamento. Relacionamento é tudo. Todo mundo fala isso. E é uma grande verdade. Você não precisa ser o melhor. Você pode simplesmente conhecer o melhor e crescer dessa forma. Isso é uma realidade. Pode acreditar. Então, com relacionamento aqui, você vai conseguir, por exemplo, ser um homem de negócio, vai conseguir desenvolver o seu negócio, crescer ele. É somente dessa forma. E como é que você pode desenvolver relacionamentos? Você pode participar, por exemplo, de associações de empresários. Você pode participar de grupos. Você pode fazer isso usando redes sociais. Você pode, por exemplo, escrever posts e artigos sei lá, no Facebook, no seu blog. É uma maneira de você interagir com as pessoas e criar relacionamento. Então é vital na vida do empresário que ele tenha tempo para conhecer pessoas, para sair de casa. Você precisa, por exemplo, ir na boate, você precisa ir numa exposição, num teatro, no lançamento de uma loja. Existem vários lugares que você precisa frequentar para conhecer pessoas, para que você tenha novos clientes, novos amigos, novos parceiros estratégicos. O relacionamento vai te ajudar em muita coisa. Inclusive, os outros empresários que você deve criar relacionamento, eles vão te ajudar a desenvolver o seu negócio. Vão falar, olha, eu fiz assim, assim, assado, e você deveria fazer o mesmo para crescer a sua empresa. Então, por exemplo, qualquer negócio que eu iniciei, eu fiz questão de conhecer as minhas empresas concorrentes, porque eu não acredito em concorrência. Mas de qualquer forma, eu visitei todas as empresas, porque eu precisava criar relacionamento, eu precisava aprender. Então, use do relacionamento para aprender, para crescer. É vital na vida do empreendedor. Então, saia de casa. A gente tem a mania de se isolar. Tem a mania de ficar em casa o dia todo, sair no final de semana de vez em quando começa a namorar, quando casa, aí não sai de casa nunca mais. Você está cometendo um enorme erro. Todos os grandes homens, todos os homens de sucesso do mundo têm uma grande rede de relacionamento. Então é muito importante que você invista nisso. Obrigado. Tudo bem? Como eu falei anteriormente sobre relacionamento, a gente vai falar agora sobre sócios. A sociedade é muito importante. Várias pessoas têm preconceito com sociedade, com ter outros sócios. Por qual motivo? O principal deles, primeiro, que pensa que vai dividir o dinheiro, né? Então, se eu tenho uma empresa que eu tenho 100%, se eu tenho um sócio, obviamente 50% para cada. Bacana, mas isso é uma visão muito limitada. O sócio não entra na empresa para dividir. E nem para somar. Ele entra para multiplicar. Exatamente. Se você sozinho você tem 100%, você com sócio você vai descobrir que você vai ter 300%, 400%.
É claro que não é qualquer sócio. O ideal é que você tenha um sócio que vai complementar, que vai ter aquilo que você não tem. Então, se você é um excelente administrador, então seja sócio de um cara que é muito bom em marketing. Se você é um técnico, que você realmente fica preso ali no computador, não consegue sair da empresa, arrume alguém que vai para a rua. Então você tem que arrumar pessoas que vão complementar a sua habilidade. E dessa forma vocês vão multiplicar e vão ganhar muito mais dinheiro. Então pensa nisso. As grandes empresas são grandes empresas porque faturam muito ou porque tem muitas pessoas dentro delas? Na verdade, as grandes empresas são grandes empresas porque tem muitas pessoas que estão multiplicando negócios. Aí você pode me dizer, mas tem empresas com 30 funcionários que faturam bilhões. Realmente existem essas empresas. Mas por quê? Porque cada indivíduo que entrou nessa empresa aumentou o faturamento em milhões. Então, na verdade, o negócio é diferente, mas a ideia é a mesma. Quanto maior o número de pessoas, quanto maior o número de sócios, mais dinheiro você vai ganhar. Não sei se vocês sabem, mas o Steve Jobs, ele tinha uma participação na Apple mínima. Mínima. E mesmo assim, ele tinha uma fortuna incalculável. Porque se você, mesmo que você tenha uma participação pequena no seu negócio, com milhares de pessoas, milhares de sócios, como tem muita gente, tem muito negócio, tem muito dinheiro, e você vai ganhar da mesma forma. Então não se preocupe com isso. Isso é muito limitante. Não pense nisso. Pense em crescer, em ter o maior número de pessoas ao seu redor. É isso, pessoal. Obrigado. Tudo bem, pessoal? A gente vai falar agora sobre a importância de fracassar. É verdade. A gente foi criado, educado a não fracassar, a não falhar. E isso é um grande erro. A gente tem que aprender a fracassar. Por quê? Porque o fracasso é uma experiência de vida. E somente com experiências você vai conseguir crescer. Você vai conseguir se superar, vai conseguir aumentar o seu negócio. Então, fracassar é muito importante. E como é que você pode fazer isso, né, sem se prejudicar? Você pode fazer isso fracassando com o mínimo de recursos possíveis. Ou seja, você vai gastar o mínimo ou gastar nada para fazer aquilo que você quer. Porque o negócio, na verdade, é uma tentativa e erro. Você vai ver, você vai entender que você vai ter que fazer várias coisas, muitas vezes, para você realmente obter um resultado na sua empresa. E é melhor que você faça isso gastando o mínimo possível. Porque cada vez que você fracassar, que você errar, você vai aprender e você vai ficar mais próximo do sucesso, mais próximo do resultado financeiro. Toda empresa funciona assim. Só que acontece na prática? Na prática, a pessoa abre o negócio, erra a primeira vez, ou então gasta muito dinheiro para abrir aquele negócio, fracassa, fecha a empresa, fica com ódio da humanidade, fala mal de empresário pro resto da vida e volta ao padrão da sociedade. Você não pode deixar isso acontecer com você. Você tem que aprender a superar o fracasso e a fracassar gastando o mínimo possível. Porque a vida é assim. O mundo é assim. Os negócios também são assim. A gente não sabe do dia de amanhã. A vida não é feita de certezas. A vida é feita de incertezas. Poderia agora, nesse exato momento, cair um meteoro aqui. Não é verdade? Não caiu. Por quê? Porque é uma probabilidade pequena. Mas existe essa probabilidade. Então sempre existe as incertezas. A vida é feita de incertezas. A vida é feita de instabilidade. Então se você quer ter uma vida estável, você jamais será um empreendedor. Você jamais será um empresário. Um empresário, ele sabe lidar com as adversidades. Ele sabe viver com uma vida instável. Lembra que eu falei da automotivação? Tem a ver com isso. No momento de dificuldade, no momento de erro, no momento de fracasso, é o momento que você vai acreditar em si mesmo. É o momento da superação pessoal. E é nessa hora que as coisas acontecem. É nessa hora que você supera o fracasso e que você entende como funciona a tentativa e erro, que os seus negócios vão começar a prosperar. Porque você vai errar cada dia menos, mas você sempre vai errar.
mas os seus negócios vão cada vez ficar maiores, e maiores, e maiores, e maiores. Pessoal, é isso. Obrigado.